Olá, eu sou a Lu Braga, você acompanha a Tua Pauta na versão podcast. Especial Outubro Rosa, Caminhos pela Vida. Estamos conectados com o mundo por meio das redes sociais, fazendo um jornalismo leve, com muita responsabilidade e credibilidade. No episódio de hoje vamos falar sobre novos tratamentos para o câncer de mama, o que há de novo na questão de medicamentos. Isso e muito mais você acompanha aqui na Tua Pauta. E no episódio de hoje da Tua Pauta, está aqui conosco o Dr. Pedro Exman. Ele que é oncologista e coordenador do Centro de Câncer de Mama, é isso, doutor? Câncer de Mama do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Ele vai nos falar o que há de novo de tratamento e medicamento para o câncer de mama. Porque a informação também é um combate ao câncer, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, Lu, pelo convite para a gente desmistificar um pouquinho. Vamos aproveitar esse Outubro Rosa para a gente levar informação a você que está nos acompanhando aí pelo videocast, podcast. E doutor, o que há de novo hoje no tratamento de câncer de mama? Porque muito se fala, olha, temos novos medicamentos, novos tratamentos, mas o que de fato a gente tem que vai impactar na qualidade de vida e do tratamento da paciente? Perfeito. Então, acho que para entender as novidades do tratamento do câncer de mama, é importante a gente saber que talvez a principal novidade é o entendimento melhor da biologia dessa doença. Se a gente for ver há cerca de 30 anos atrás, basicamente tudo era considerado câncer de mama, uma doença só, e com um maior entendimento da biologia da doença e dos mecanismos de carcinogênese, de câncer, a gente conseguiu entender que na verdade o câncer de mama são algumas doenças com um nome só, e através disso a gente consegue tratar os pacientes de forma direcionada, individualizada, e acho que sem dúvida esse é o grande avanço. Então o câncer de mama ele não é um só não. Por exemplo, eu fui diagnosticada com câncer de mama, então para mim pode ser um, mas para minha vizinha pode ser o outro? Exatamente. Então a gente sabe que hoje o câncer de mama ele se divide em 3 subtipos principais, e eles são divididos de acordo com o fator que leva ao crescimento da lesão na mama. Então, o que estimulou, quais mutações intrínsecas do DNA da célula tumoral levaram à formação do tumor. E doutora, a gente pode falar que um câncer de mama em mulher jovem, ele é mais agressivo ou existe uma diferença entre uma paciente com idade entre 20 e 50 anos e uma mulher que já está na menopausa? Perfeito. Então, assim, para a gente contextualizar, o câncer de mama, esses 3 subtipos, o principal, o mais frequente é o câncer de mama que é estimulado pelo hormônio feminino, pelo estrogênio, que é intrinsecamente produzido pelas mulheres, e a célula tumoral ela tem um receptor desse hormônio feminino, e o hormônio ele estimula o crescimento da célula tumoral. Cerca de 70% dos tumores câncer de mama são esse subtipo que a gente chama de receptor de estrógeno positivo. De 15% são os tumores que têm uma proteína na célula que chama HER2, que é uma proteína que ela também é expressa na célula tumoral, e ela é ativada por diversas mutações na célula tumoral, e ela também estimula o crescimento tumoral. E o resto dos 15% são tumores que não expressam nem o receptor de estrogênio, nem o HER2, que a gente chama de triplo negativo. Nenhum dos receptores hormonais é expresso e o HER2 também não é expresso. E se você for avaliar do ponto de vista de agressividade, o triplo negativo, que não tem nenhuma proteína que vai se tornar um alvo terapêutico, ele realmente é um pouco mais agressivo. E ele pode ser um pouquinho mais frequente nas mulheres mais novas, né? O hormônio sensível ele ainda é o mais comum, mas se a gente for ver por porcentagem, ele é um pouquinho mais frequente nas mulheres pré-menopausa. Então existe sim uma diferença aí de prognóstico e de tratamento nas mulheres mais jovens, sem dúvida. Ô doutor, é uma lenda ou é verdade? O uso de anticoncepcional pode provocar o câncer de mama?
ou qualquer outro tipo. A gente está falando câncer de mama, mas é porque a gente fala, não sabe se é uma lenda, se isso é cientificamente provado. Isso foi demonstrado, isso não é uma lenda, mas também não é algo que a gente deva se preocupar. Um dos fatores de risco para o câncer de mama é você estar cronicamente sendo exposta ao hormônio feminino, ao estrogênio, né? Principalmente para esse subtipo de receptor de estrógeno positivo. O anticoncepcional, ele carrega baixíssimas doses de estrogênio e a paciente, ao longo da vida, ela recebe o anticoncepcional por muitos anos. Um estudo grande internacional mostrou que você recebendo anticoncepcional, você tem um discreto aumento, um pequeno risco maior de desenvolver o câncer de mama do que pacientes que nunca receberam anticoncepcional. Mas é um risco muito, muito pequeno. E os benefícios de anticoncepcional são maiores do que o risco. Então, não acho que isso deve ser um alerta. Eu acho que isso deve ser apenas uma informação que a gente tem que ter em mente, mas o anticoncepcional é seguro, deve ser utilizado e talvez pacientes que tenham grandes fatores de risco a mais, familiares ou história prévia, aí sim a gente precisa ter mais cuidado com o anticoncepcional, mas na população geral, realmente o risco é muito, muito ínfimo. Em 2020, olha aí, gente, como o negócio é muito arriscado. 2 milhões de pessoas foram diagnosticadas com câncer de mama no mundo. 685 mil foram a óbito. Então é um número muito alto. Em 2021, só aqui no Brasil, a expectativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é que mais de 66 mil pessoas sejam diagnosticadas com câncer de mama. Isso sem falar os casos que estão ocultos pela pandemia. Doutor, qual é o caminho para a gente não ser pego de surpresa? A mamografia ainda é o melhor caminho para o diagnóstico precoce? Excelente. Então, sim, assim, acho que é importante a gente saber que é um tumor frequente, sem dúvida nenhuma, o tumor mais frequente em mulheres. A gente tem uma estimativa de que 1 em cada 8 mulheres ao longo da vida podem ser diagnosticadas com câncer de mama, então realmente é algo bem frequente. Mas também é importante frisar que mais de 95% desses diagnósticos são diagnósticos precoces, em que a gente consegue atuar e deixar a mulher realmente curada da doença. Então, mas por meio da mamografia. Isso. O principal exame para fazer o rastreamento ainda continua sendo a mamografia, né? A indicação é que mulheres a partir de 40 anos que não tenham nenhuma história familiar forte ou que não tenham um histórico pessoal prévio, a partir dos 40 anos começam a fazer de forma anual a mamografia. E se há alguma história familiar, isso pode ser antecipado, mas a mamografia anual é a melhor forma de exame de rastreamento para o câncer de mama. Ô, doutor Pedro, principalmente aqui no Brasil, a gente fica muito nessas lendas. Muitas mulheres têm resistência a fazer a mamografia porque diz que pode provocar o câncer de tireoide. Isso é outra lenda que a gente tem aí no meio da oncologia? Sim. Então isso é uma lenda, o racional dessa lenda é que a mulher está exposta à radiação, né? Isso. E a radiação seria um fator de risco para vários tipos de tumor e a tireoide, por ser localizado perto da mama, seria um risco. Mas isso é uma lenda, né? Os níveis de radiação da mamografia são extremamente baixos e são incapazes de causar qualquer tipo de alteração celular que cause câncer. Então a mamografia é muito segura e deve ser estimulada, sim. Então ela é uma lenda. Viu como é importante estar com a mamografia em dia? Fiz a mamografia, positivei. Qual é o caminho, doutor? Então, acho que o mais importante é você ter um acompanhamento médico, do médico especialista que está realmente antenado. Seria um oncologista ou um mastologista? Então, assim, o tratamento oncológico ele é sempre multidisciplinar. Então, a gente não consegue nada sozinho. O oncologista, sempre, para tratar qualquer tipo de tumor, ele precisa de cirurgiões, que no caso da mama é um mastologista, precisa de radioterapeutas, sempre trabalhando em conjunto. Para esse diagnóstico inicial, o mastologista, que é um médico cirurgião formado em ginecologia, obstetrícia e depois especializado nas doenças da mama, ele é o primeiro realmente a fazer o diagnóstico, a tocar aí a investigação do caso. Então,
Fez a mamografia indicada por um clínico ou pelo próprio mastologista, o mais importante é procurar um mastologista e ele avaliar, examinar, fazer o exame físico adequado e logo depois pedir um exame confirmatório, se a mamografia realmente mostrar alguma lesão suspeita, fazer uma biópsia, que é o exame confirmatório. Ô doutor, a gente está vivendo um momento assim muito diferente de tudo, que é a pandemia, e a gente tem falado muito nos casos que acabam sendo ocultados porque as pessoas estavam com medo, estão na verdade com medo de ir fazer a mamografia, ir para um hospital, colocar os exames em dia. E tem uma outra preocupação. Se eu tomar a vacina, eu posso fazer a mamografia? Vai dar alguma interferência? O que de verdade tem nesse assunto? Tá, então essa pergunta é boa, é o que a gente tem ouvido bastante no consultório recente. A vacina da Covid, ela estimula o nosso sistema imune a produzir anticorpos, estimula os nossos linfócitos, que são as células do sistema imune, a produzirem anticorpos. E esses linfócitos, eles ficam acumulados nos linfonodos, que são os gânglios linfáticos que estão espalhados no corpo todo, perto da mama, ficam na axila. Que é o que protege. Que é o que protege a gente. A partir do momento que a gente recebe uma dose de vacina, no braço, que também está sendo coberto pelos linfonodos da axila, esses linfonodos eles vão ser estimulados para produzir os anticorpos anti-Covid. E eles podem aumentar de tamanho, vão realmente ter uma proliferação maior de linfócitos, e isso é normal, isso é o esperado da vacina. Só que fazendo a mamografia após a vacinação, a gente pode ter uma alteração de imagem, como se fosse um falso positivo, vai dar um aumento de linfonodo que pode simular uma lesão suspeita da mama. Então, o que tem sido recomendado é que após a vacinação de Covid, espere pelo menos uns 2 meses, no mínimo 6 semanas, para poder voltar a fazer seu exame de rastreamento. Não é para você ficar sem fazer a mamografia. Doutor, esse tempo que tem que aguardar entre a vacinação e entre a mamografia, isso pode atrapalhar no tratamento de um câncer, um possível câncer que esteja ali? Eu acredito que não, né? A gente sabe que a grande parte dos tumores, o processo tumoral de surgimento, de crescimento e eventualmente de se espalhar por outras partes do corpo, ele demora alguns meses, né? Não até de meses até ano. Então, não é esperando 6 semanas, 8 semanas que vai mudar algo no prognóstico e eventualmente na descoberta do tumor. Então, não se preocupe, pode tomar vacina e dar o tempo certo para depois fazer o exame. A mulher, ela pode fazer a mamografia antes de tomar a vacina ou também não faz diferença? Ela pode fazer. Isso não vai ter grandes alterações na vacinação, né? Você pode fazer a mamografia sem problemas nenhum se está no seu momento certo de fazer a mamografia. Viu? Não tem por que fugir da mamografia, corram para fazê-la, viu? Exato. Doutor, vamos falar sobre novos medicamentos para o câncer de mama. O que temos de novo hoje para ajudar a mulher na qualidade de vida? Existe um aumento de chance de cura com essa nova Sim. medicação? Perfeito. Então, esse ano foi um ano muito legal para a comunidade que trata câncer de mama, porque nesses últimos 6 meses surgiram 3 novas medicações que demonstraram efetividade no tratamento da doença, tanto na doença avançada, mas principalmente na doença inicial, aumentando as taxas de cura das pacientes com câncer de mama. Então, a gente ficou bastante animado, né? A primeira medicação é uma medicação que atua junto. Então, assim, são 3 medicações que atuam nos diferentes tipos de tumor. Então, no tumor que é receptor de estrógeno positivo, que é o mais comum, surge uma medicação que chama abemaciclib, ela já está aprovada na Anvisa, que ela é administrada em conjunto com o tratamento hormonal, que é o principal tratamento, né? Essas pacientes, poucas dessas pacientes precisam de quimioterapia, isso é importante a gente frisar. Então não é todo mundo que precisa de quimio ou de rádio? Não, hoje em dia menos de 20, 30% das mulheres realmente precisam de quimioterapia. Seria em que caso específico, doutor? Tumores mais avançados, tumores em que a gente já tem um acometimento de gânglios linfáticos com mais intensidade, tumores que são triplo negativo, que eu comentei no começo, então esses realmente precisam
de quimioterapia, e é importante frisar que a quimioterapia de hoje em dia, ela é uma quimioterapia muito mais tolerada, né? A gente consegue dar uma medicação mais efetiva, existem alguns efeitos colaterais ainda, mas muito bem combatidos com as medicações que a gente usa em conjunto. Então aquela imagem que existe, né, uma quimioterapia que a paciente fica passando dias e dias muito mal, isso aí já cabelo, perde já todos não existe os pelos mais. do Exato. corpo. Exato. Então a gente ainda tem algumas pacientes que têm queda de cabelo, mas os efeitos colaterais de fadiga intensa, vômitos, isso aí realmente tem sido muito bem combatido. Mas, doutor, essa medicação que vem trazer a qualidade de vida para o paciente, é isso, né? Isso. Que a oncologia busca, a medicina busca trazer a cura e a qualidade de vida para o paciente. Sem dúvida. Quem tem acesso? É só o paciente que vai no particular, no seu plano de saúde, ou o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil já disponibiliza isso para paciente? Tá, então só para complementar, essa paciente, essa medicação nova, ela é utilizada com tratamento hormonal e ela é utilizada por cerca de 2 anos, é um comprimido, a paciente toma todos os dias, chama abemaciclib, já foi aprovado pela Anvisa e ele demonstra que em pacientes com doença inicial, cujo risco de recidiva é considerável, a gente consegue diminuir esse risco em cerca de 30%. Então é bastante relevante, grande, né? E a gente está bem assim, feliz que a Anvisa aprovou rápido isso. Esta medicação ainda não está disponível no sistema público de saúde, mas é algo, como a gente estava conversando aqui antes, no começo da nossa conversa, que realmente é algo que a gente precisa, como sociedade, como comunidade médica, se mobilizar para deixar essas medicações cada vez mais acessível também para o Sistema Único de Saúde. Hoje, doutor, aproveitando que o senhor é um grande oncologista, está num grande hospital aqui no Brasil, o que tem de diferente na oncologia do SUS, né, que está todo mundo aí vivo o SUS, e a gente fica feliz dessa evolução aí do nosso Sistema Único de Saúde, para a oncologia particular? Tá, então acho que a gente tem que fazer uma análise fria, né, sem paixões. Acho que a presença do SUS é extremamente importante, né? Se a gente for comparar com outros países em que a medicina não é socializada, o Brasil e todos os cidadãos terem acesso a um tratamento oncológico padrão, que é o que acontece no SUS, é motivo de orgulho para a gente. Então, se a gente for ver hoje os pacientes que têm diagnóstico de câncer e são tratados no Sistema Único de Saúde, eles têm um tratamento padrão bastante razoável e efetivo, tá? Qual que é o problema? A oncologia ela anda em passos muito largos e a gente tem avanços e surgimento de novas drogas de custos elevados a cada 6 meses, a cada ano tem novas drogas que ficam disponíveis de forma rápida. E isso o Sistema Único de Saúde não consegue absorver. Que seria então a importância da pesquisa. Isso exatamente, mostra a que o importância sistema da pesquisa. particular tem no seu corpo clínico a pesquisa e o SUS ainda está caminhando lentamente. O SUS tem também, alguns serviços têm bastante, tá? Então, mas eu acho que é mais a questão do acesso mesmo e de chegar na ponta do fio, que por ser realmente remédios de custo mais elevado, né? Então, o fato de surgirem novas drogas acaba realmente criando uma defasagem entre o privado e o público. A gente está falando de novas medicações e também de novos tratamentos. Doutor, o que há de novo também, a gente está falando da quimio e na radioterapia, o que tem de novo que venha contemplar essa paciente? Tá. Então, acho que você pontuou bem, pesquisa clínica é essencial na oncologia. Só através da pesquisa clínica, que realmente uma via de 2 mãos, né? Então, o médico ele pode oferecer para o paciente acesso às novas drogas e, com isso, gerar o avanço. Então, pesquisa clínica é de suma importância. A gente tem no nosso serviço, a gente tem em vários outros serviços do país e a gente precisa ter isso maior no Brasil. Isso precisa ser muito mais intensificado no Brasil, é muito importante. E através da pesquisa clínica que a gente tem o surgimento de algumas técnicas de tratamento com medicações. Então,
No câncer de mama, a gente tem essa medicação que eu acabei de citar, que acabou de chegar, mas a gente também tem a chegada da imunoterapia, que é uma medicação que basicamente ensina o seu sistema imune a detectar a célula cancerígena e matar ela. O seu próprio organismo, o seu próprio sistema imune mata a célula tumoral. Isso é utilizado em conjunto com o tratamento padrão, que é a quimioterapia. E a gente tem análises moleculares mais avançadas que conseguem detectar mutações específicas que são alvos terapêuticos. Existem medicações que vão nessa mutação e combatem a célula tumoral. Então individualiza, personaliza o tratamento da paciente. De radioterapia, uma coisa que a gente tem no Osvaldo é uma técnica bastante interessante, que é a radioterapia intraoperatória, né? Então, só para contextualizar, o paciente ele faz a cirurgia ou eventualmente a quimio, o que precisa, e logo depois a grande parte precisa uma parte precisa fazer radioterapia, que basicamente é a aplicação de um raio-x, uma radiação no local para evitar que a doença volte localmente, né? Isso acontece cerca de 2 meses depois da cirurgia e numa extensão é diário a cada 15 dias. Essa técnica nova, ela promove a radiação durante a cirurgia e é uma aplicação única durante a cirurgia. Mais rápida. Muito mais rápido. E eficiente. E com eficácia bastante similar, mas bem eficiente, né? Com controle, a eficácia entre as duas técnicas é igual, mas efeito colateral, rapidez, resultado estético, realmente o intraoperatório é mais interessante. Então, essa é uma técnica nova que tem sido aí adotada em alguns serviços, então bastante interessante. E por fim, gostaria de falar também sobre uma medicação nova que em pacientes que têm uma doença de origem familiar, que tem um gene na família, um gene bastante conhecido, chama BRCA1. A Angelina Jolie divulgou esse gene de forma bem intensa. Que é um gene que realmente passa de geração em geração, de forma hereditária, e esse gene ele é um dos responsáveis pelo surgimento de câncer de mama. E um estudo divulgado há 2 meses mostrou que uma medicação associada ao tratamento da doença inicial, com pacientes que têm essa mutação, a gente consegue diminuir o risco em 40% de recidiva. Isso a gente já tem no Brasil? Isso já tem no Brasil. Nos grandes centros, como São Paulo? Essa medicação ela já está aprovada para o uso de doença avançada e está no processo da Anvisa para a gente poder usar ela em doença inicial. Então ela ainda não é usada no país? Para doença inicial não, para doença avançada a gente já tem ela aprovada. Ela já é disponível comercialmente, mas para liberação via plano de saúde, via sistema único, ela ainda não está autorizada para a doença inicial. Quando a gente fala de medicação, a gente está falando da medicação que o paciente vai receber lá no hospital ou ela também vai ter esse uso contínuo aí todos os dias? Isso depende de cada medicação. As 2 medicações que eu falei, o abemaciclib e essa última, que chama olaparib, que é dessa questão hereditária, são comprimidos. Então a paciente toma em casa, é um tratamento contínuo por 2 anos. Ô doutor... A imunoterapia, que a gente também comentou, ela é injetável e é via hospitalar. Doutor, qual foi o impacto da pandemia na oncologia no Brasil? Vamos trazer para a nossa realidade, que estamos aí com mais de 600 mil mortos. E qual foi o impacto da Covid-19 para a oncologia? Isso é um problema sério, né? A gente tem dados aí que cerca de 30% a 40% dos tumores das pacientes que vão ter o diagnóstico de tumor ainda não foram diagnosticadas. Então a gente vai ter realmente um boom, infelizmente, de diagnósticos de câncer, que foram realmente represados pela falta de atendimento médico, de exame de rastreamento, e provavelmente, como esses tumores vão ser diagnosticados de forma mais tardia, eles vão estar mais avançados. Então a gente vai ter realmente um efeito negativo da pandemia na oncologia em geral.
caminho, gente, é mamografia. Procura seu médico, o ginecologista pode te ajudar e muito. Se você não conseguir ir lá no clínico, vai para um ginecologista. Ele vai te ajudar, vai te encaminhar para mamografia. Não precisa de um encaminhamento para fazer a mamografia, né, doutor? Eu posso ir direto num hospital, num laboratório para fazer? O ideal é passar com um médico, pode ser um clínico geral, um generalista, um médico da família. Já é bem divulgado a necessidade de fazer a partir dos 40 anos, mas é sempre bom passar com o médico antes. Assim, acho que fazer o exame de forma aleatória você vai ter o resultado e aí você não vai ter exatamente para onde ir. Então é importante você ter a orientação prévia do profissional de saúde e aí sim fazer a mamografia. Gente, é isso. Doutor, o que mais que a gente pode falar sobre oncologia no Brasil? Nós sabemos que tem muitas pessoas nos acompanhando aí por todo o Oriente Médio, toda a nossa comunidade do Brasil espalhada aí pelo mundo. Moçambique, Angola, que consome muito da nossa medicina, né? Em outro episódio a gente vai falar sobre o turismo médico. Esses pacientes vêm buscar o que a gente tem de melhor, que é a nossa medicina. E o que a gente tem, assim, doutor, para encerrar, de mais impactante na oncologia? Eu acho que a oncologia brasileira ela tem formado cada vez mais médicos competentes. A gente tem ótimos cursos de residência, hospitais e escolas oncológicos que realmente têm formado ótimos médicos oncologistas, extremamente preparados, comparados aí com grandes centros do mundo. Então a gente não deve, nossa formação do médico oncologista não deve nada para lugar nenhum. Acho que a Anvisa hoje em dia tem feito um trabalho muito melhor do que fazia nos últimos 5 anos atrás. Então a gente tem a aprovação rápida das medicações cada vez mais frequente. Então a gente tem um estudo um estudo internacional, por exemplo, que mostra a eficácia da medicação. Isso demorava bastante no Brasil para a medicação chegar, e vem melhorando a cada ano. A Anvisa tem melhorado a cada ano, pode melhorar mais, mas eu acho que o que a gente precisa realmente ficar de olho e melhorar é o acesso, tanto no sistema privado, mas principalmente no sistema público. A gente precisa, como comunidade, como sociedade, como comunidade médica, pressionar os nossos governantes, pressionar os nossos gestores para os pacientes terem cada vez mais acesso a essas medicações. Mas a mensagem final que eu quero deixar aí nesse Outubro Rosa é que os avanços médicos têm sido excepcionais, né? Não existe uma área na medicina que tem tido tanto avanço quanto a oncologia, e avanços positivos, entendendo a biologia tumoral, entendendo o porquê que formou o câncer, qual mutação realmente causou isso, e através disso a gente consegue oferecer tratamentos extremamente efetivos e com melhora da qualidade de vida, como você falou, e realmente levando pacientes a se curarem da doença. Então é bastante animador o quadro geral da oncologia, e a oncologia do Brasil também. Acho que a gente tem trilhado um bom caminho aí. Muito obrigada, doutor, pela participação do senhor. É sempre muito bom ter profissionais assim tão qualificados para estar levando informação para todo mundo que nos acompanha. Vocês viram que o Outubro Rosa não é só usar lacinho, viu, gente? Colocar o lacinho e sair feliz aí, tirar foto e pôr nas redes sociais. É muito além disso, você precisa impactar vidas. Vamos seguir o conselho do doutor, vamos nos mobilizar quanto cidadãos, deixar de ser ativista de sofá e ficar só nas redes sociais não dá, não tem mais espaço para isso. O momento é a gente ir e lutar pelo que a gente tem de melhor. Se a gente tem, então vamos lutar para tê-los e ter o melhor tratamento e buscar aí pela nossa cura, pela nossa saúde. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco, que nos acompanharam na Tua Pauta. Vamos mandando um abraço para Angola e Moçambique. Dentro dos nossos episódios, vamos ter vocês representados aqui conosco. Nós nos encontramos nas principais redes sociais, vocês nos acompanham. No próximo episódio, vamos falar câncer de mama em pacientes trans. O assunto é bom para discussão e reflexão. Isso e muito mais você vai acompanhar na Tua Pauta. Grande abraço, até o próximo episódio.